Ok, vamos continuar nossa análise então, mergulhando agora nessa ideia de uma inteligência emocional. A premissa que a fonte explora é que as emoções poderiam ser, talvez mais que só impulsos, né? Quem sabe até ferramentas para a gente pensar melhor, tomar decisões mais assim acertadas. É, é um contraponto interessante, né? Porque o foco tradicional sempre foi muito nas habilidades cognitivas puras. Mas a vida emocional, bom, ela é super central pra gente, não tem como negar. E isso levou, naturalmente, ao estudo dessa suposta inteligência emocional, a IE. Só que a análise já começa apontando uma complicação, né? Tem, tem muitas definições diferentes. Fica meio confuso saber se todo mundo está falando da mesma coisa. Sem dúvida, esse é um ponto crucial. A definição principal que a fonte usa, que vem do Maier, Salovey e Caruso, foca na capacidade de, assim, raciocinar sobre as emoções, entender, gerenciar e também usar elas para, tipo, melhorar o pensamento. Isso é bem diferente da visão mais popularizada pelo Goleman, que a fonte critica bastante, né? Diz que é quase um saco de gatos, sabe? Mistura habilidade com traço de personalidade, motivação, aí fica difícil definir e medir direito. Entendi. Essa definição mais focada, então, tem dois eixos: raciocinar com e sobre as emoções e usar esse entendimento para melhorar o raciocínio. A promessa, né, seria que a IE ajudaria a gente a decifrar os sentimentos, nossos e dos outros, e isso levaria a, bom, melhores decisões, melhores relacionamentos. Isso me soa um pouco familiar. Lembra as inteligências pessoais do Gardner, a interpessoal e a intrapessoal? Tem a ver? Tem a ver sim, boa conexão. Os próprios Salovey e Meyer veem a IE como um tipo específico dentro dessas inteligências do Gardner. Só que a diferença-chave é que eles não descartam o fator G, que é a nossa inteligência geral, né? A inteligência mais clássica. Eles propõem a IE como uma habilidade intelectual adicional, tipo separada da rede de habilidades do G. Certo. E aí vem a parte que, nossa, gera tanto interesse, né? A ideia de que essa tal de IE seria decisiva para o sucesso. Na vida real, no trabalho, nas relações. É isso mesmo que a pesquisa mostra? Essa é a grande promessa, com certeza. Os proponentes, como Maier, citam algumas correlações modestas, sabe? Da IE com desempenho no trabalho, apoio social. Porém, a fonte faz um alerta bem importante. Muita dessa pesquisa que eles citam não passou por revisão por pares, não foi publicada formalmente. Hum, E aí, quando a gente olha para as pesquisas que foram publicadas, o cenário muda um pouco. Testes de IE aparecem como preditores assim bem mais fracos de sucesso acadêmico e profissional do que os testes de QI. Mas fracos quanto? As correlações da IE com o desempenho são bem mais baixas, sabe? Às vezes menos da metade da força que o QI tem para prever essas coisas. E mesmo nos resultados interpessoais, tipo estabilidade no casamento, amizades, as correlações encontradas são muitas vezes consideradas decepcionantes, baixas, perto de zero até. Nossa, E aqui que vem o ponto, assim, crítico que a fonte levanta. Será que essas correlações que sobram são mesmo sobre a IE? A análise sugere que talvez essa inteligência emocional não seja nem tão inteligência, nem tão emocional de forma independente. Pode ser só uma mistura de inteligência geral, o G, com traços de personalidade que a gente já conhece, tipo uma amabilidade, controle emocional, conscienciosidade do modelo Big Five, sabe? ah, entendi. E quando os estudos controlam estatisticamente o efeito do G ou da personalidade, a capacidade da IE de prever alguma coisa muitas vezes, ó, some, desaparece. Puxa, O que sugere que talvez não tenha nada de realmente novo aí, né? nossa, então essa ideia tão popular de que a IE é a chave para tudo pode não ser tão sólida assim. Mas por que chamar isso de inteligência, então? Qual o problema teórico? Exatamente, essa é uma das críticas teóricas fortes. Primeiro, o risco de banalizar a própria palavra inteligência, né? Esticar ela para cobrir coisas muito diferentes das habilidades cognitivas que a gente costuma associar a ela. Outro ponto fundamental que a fonte questiona é por que a inteligência geral, o G, não daria conta disso? Porque a gente precisaria de outra inteligência para lidar com emoções. A fonte até cita pesquisas que mostram que o G é sim usado para a gente raciocinar sobre emoções, sobre o que os outros estão sentindo.
O fato das emoções terem bases neurais diferentes não quer dizer que o G não possa lidar com elas. Assim como ele lida com informação visual e auditiva, que também são processadas de formas diferentes no cérebro. Faz sentido. E tem uma crítica bem forte à ideia central de que a emoção serve como fonte de informação para o raciocínio. O argumento contrário que a fonte apresenta é que geralmente é a nossa crença sobre uma situação que gera a emoção, tipo, eu acredito que estou em perigo, aí sinto medo. Não o contrário. As emoções são vistas muitas vezes como reações automáticas, quase. Irracionais, né? O oposto do raciocínio deliberado. E a fonte argumenta que os teóricos da IE não explicaram ainda como esses processos que parecem irracionais poderiam ajudar o pensamento racional. É um ponto cego na teoria. Entendo as críticas. São pontos bem fortes. Mas ainda assim o conceito tem um apelo, né? E a fonte até menciona alguns achados, acho que sobre regulação emocional em adolescentes ou umas ligações com saúde mental. Correto. Existem aspectos relacionados como a autorregulação emocional, que são importantes, sem dúvida, e precisam ser estudados. Mas a conclusão central da análise é bem direta. A pesquisa atual não dá um suporte robusto para a IE como um traço psicológico real, distinto e com esse impacto prático gigantesco que muita gente alega. Essas alegações são consideradas, assim, prematuras. E isso levanta uma questão importante sobre os riscos práticos, né? Sair implementando programa de IE em escola, empresa, sem ter uma evidência forte por trás, pode ser um desperdício de dinheiro, de tempo, ou pior, pode tirar o foco de treinamentos que a gente sabe que funcionam, como habilidades técnicas, conhecimento específico, ou até levar decisões erradas de contratação, promoção. Certo. A recomendação da fonte é de cautela. Muita cautela. E a necessidade de pesquisas bem mais rigorosas antes de abraçar a IE como a solução para tudo. Entendido. Faz todo sentido. Então, essa nossa exploração da fonte mostra a inteligência emocional como um conceito. Bom, fascinante, né? Tem uma coisa intuitiva nele, mas que enfrenta desafios bem sérios, tanto na parte da evidência concreta quanto na coerência da teoria mesmo. Perfeitamente. E fica a reflexão, né? Se a gente conectar isso tudo ao quadro maior. Independentemente do status científico final da inteligência emocional como uma habilidade separada, única, como é que a importância inegável das emoções na nossa vida se cruza, se combina com a nossa capacidade de raciocinar para a gente conseguir navegar os desafios que todo mundo enfrenta, né? Como essas duas coisas conversam na prática.